meus livros, aqui está o meu testemunho, aquilo que Deus fez na minha vida. Mulheres se inspiram e transformam. Esse livro não só está apenas o meu testemunho, mas tem outros testemunhos de algumas irmãs, inclusive da missionária Fernanda, que vai estar ministrando na nossa imersão, também está aqui. O meu capítulo é o 6 e o da missionária Fernanda é o último, é o 27. Então, os irmãos que puderem abençoar meu ministério, eu trouxe apenas 6 livros para esta noite e custa R$50. É um investimento no meu ministério e aqui você vai ouvir testemunhos, palavras que edificam vida e aquilo que o Senhor tem feito no decorrer dos anos sobre a minha vida. O texto de 2 Samuel, como nós lemos, que fala a respeito da queda de Davi. E antes de falar a respeito deste texto, eu quero falar com você um pouquinho antes da vida de Davi. Davi é aquele menino, aquele jovem que cuidava das poucas ovelhas de seu pai, aquele que era da família, entre 8 irmãos, ele era o 8º, o menor, o caçula, mas a qual Deus viu, a qual Deus escolheu, porque quando o Senhor escolhe, Ele faz algo extraordinário. Pode estar no anonimato que o Senhor ele vai lá e vê. E quando o Senhor viu Davi, Ele viu um homem segundo o coração dele. E o interessante é que antes de Davi, antes de Deus ungir Davi, estava ali o rei Saul. E quando nós juntamos essas duas histórias, tanto de Saul quanto de Davi, nós vamos ver o rei Saul, um rei também, que embora o povo pediu um rei, mas foi um rei também consagrado por Deus. Só que a sua desobediência, a sua vaidade, fez com que o Senhor rejeitara. E por que o Senhor rejeitara? No capítulo 13 de 1 Samuel, quando o povo do Senhor estava ali em batalha com os filisteus, e o povo estava atemorizado, com medo, por causa daquela batalha, pelo exército dos filisteus, atemorizado. Ali Saul esperando Samuel para fazer o sacrifício, para adorar o Senhor. Como Samuel disse que dentro de 7 dias chegava e não chegou, Saul, ele acha porque ele era rei, ele podia fazer o que ele bem queria. Então ele foi querer fazer um sacrifício ao Senhor, que isso não competia a ele sendo rei, mas sim ao profeta, assim a Samuel. E após ele fazer ali o sacrifício, Samuel chega e fala: o que tu fizeste? Aí ele vai dizer: olha, eu vi que tu demorava, que tu não chegava, o exército começou a ficar disperso, os homens com medo, começou a ir embora. Então eu fui obrigada, o meu texto, a minha tradução vai dizer assim: eu fui obrigada a sacrificar o Senhor. O Senhor não quer nada por obrigação. Nada por obrigação. Nada. E onde chamou a atenção de Saul se justificando o seu erro. Deus não quer que você se justifique. Deus quer que você confesse. E depois nós vamos ver após isso, Saul, no capítulo 15, sobre ali ele vai poupar o rei Agag, o rei dos Amonitas, a qual eu já havia dito: olha, eu vou dar vitória, mas extermine com tudo, acabe com tudo. Mas ele está achando, porque ele é rei, ele pode fazer como ele quer, do jeito dele. E aí ele vai poupar, vai pegar o ouro, vai pegar as riquezas, e Deus fala: meu filho, não é assim não, se eu der uma ordem para você fazer conforme eu ordenei. Então nós vamos ver Saul sempre justificando o seu erro, não admitindo o seu erro, sempre ele tem um porquê. Foi a culpa disso, a culpa daquilo, foi o Samuel que demorou, foi porque o povo, o exército ficou feliz ali de ver os bezerros, de ver os gados dos amonitas. Era bom ter o rei aqui debaixo da minha guarda para ele entender, saber que é eu que mando. Então nós vamos ver a soberba crescer no coração daquele homem e por isso Deus o rejeita. Por quê? Porque a soberba cresceu e não entendeu que ele havia pecado, que ele havia falhado. Então no capítulo 16 nós vamos ver Deus ungindo a Davi, chamando ali, quando Samuel sobe a casa de Jessé e passa Abinadab, passa Samai, o Senhor fala: não é este, Samuel, porque tu vê para a aparência, mas eu olho
está fazendo Ele fazer. E depois no capítulo 17, um capítulo que nós costumamos a ilustrar para as crianças. Eu comecei meu ministério no Ministério Infantil, cuidando do departamento infantil com as crianças. Então a gente